Uma outra reflexão que eu queria trazer, pensar em voz alta com vocês, é que olha que curioso, né? Porque na Idade Média o dogma ele era um dogma, digamos, único que se impunha à força, é um dogma autoritário que era o dogma religioso. O terraplanismo, né, esse nome representa a partir, como eu comentei, da defesa, não é nem da crença, né? Enfim, talvez seja da crença para algumas pessoas, dependendo do grau de delírio, mas da crença de que a Terra é plana, e ele representa, a partir dessa crença, essa argumentação mais delirante de contestação das evidências científicas. Bom, e o que eu, né, queria observar, e que é curioso e faz pensar, é que o terraplanismo ele vem a reboque, ele é o fruto de um momento pós-moderno, pós-história, chamado de pós-verdade, que contestou os erros da ciência, os erros do uso da ciência, mas que nessa contestação fato é que gerou a ideia de que a ciência, ou o discurso científico, eu vou comentar isso, é apenas uma narrativa entre outras. O terraplanismo, ele é uma narrativa entre outras. E o que caracteriza essa pós-verdade é a disputa de narrativas, e essa disputa de narrativas, que argumenta, inclusive, que a própria ciência é uma narrativa entre outras, se baseia na crise da ciência. Só que, no meu ver, e é isso que eu queria trazer como reflexão, essa crítica à ciência, ela, em geral, me parece muito mal formulada e equivocada. Em que sentido, né? A ciência, enfim, no CCS da UFRJ, ao longo de 2 décadas, eu dei aula de metodologia científica. E eu diria que, como eu vejo, a ciência, ela se baseia sobretudo no fato de fazer experimentos metódicos, ou seja, ou protocolares, ou seja, como for, seguindo um método ou uma metodologia, um caminho que é descrito, registrado e descrito, de modo que, e isso certamente é o principal, outras pessoas ou outros cientistas, independente da cultura, da nacionalidade, possa, de algum modo, refazer, né, e também, né, em alguns casos, replicar aquele caminho de modo a obter, ou a testar, se obtém ou não, de modo a obter resultados próximos, análogos. Então a ciência, ela não diz a verdade, porque dizer a verdade seria criar um dogma, um novo dogma. Assim como a ciência não diz a mentira, a não ser quando se trata de uma fraude, né? Então a ciência não diz a mentira, exceto a fraude, mas aí não é mais exatamente a ciência. E a ciência não diz a verdade porque não se trata da questão da verdade. O que a ciência faz é mostrar o caminho de um experimento, de um método, de uma metodologia, que pode ser refeita, e se os resultados são análogos, conclui-se, infere-se que, apesar de, na realidade, as variáveis serem múltiplas, complexas e, num certo sentido, infinitas, foi possível, seguindo aquele caminho metodológico, mais ou menos isolar as variáveis de modo satisfatório e fiável. Os exemplos são inúmeros, né? Se não fosse a ciência, a gente não estaria num prédio confiando de que ele não vai desabar, embora, excepcionalmente, mas em geral porque não se seguiu a margem de erro e de segurança que a ciência propõe, excepcionalmente algum prédio desaba. Por exemplo, né, um exemplo antigo do Sérgio Naia, né, ele tinha colocado areia roubada das praias e que estavam com a umidade do mar. Ao longo dos anos a umidade secou e o cimento ficou frágil e o prédio caiu. Enfim, então isso não foi um erro da ciência, isso foi um erro de um charlatanismo e de uma fraude, né, de um engenheiro ganancioso.
Mas, enfim, seja como for, de um modo geral, a construção civil, a tecnologia, né? A gente usa os vídeos, toda a tecnologia digital que mostra que a ciência obtém, consegue estabelecer processos, procedimentos que podem ser replicados, que podem ser refeitos e os resultados serão análogos, próximos, né? Então, a ciência, ela parte de fatos científicos, de evidências científicas, ela obtém com um sucesso incontestável uma aceitação do real e da realidade e uma mistura, digamos, né, uma ingerência e uma transformação, uma modificação da natureza da qual o homem faz parte. Ok, então a ciência, a princípio, ela trabalha com a imanência, com o real. Bom, e as críticas à ciência? E a crise da ciência? E a crise da razão? Bom, a crise da ciência, ela não se deu por conta da ciência, ela se deu por duas coisas. Pelo uso antiético, digamos, das descobertas científicas, grandes guerras mundiais, bomba atômica, enfim, negligência em relação à segurança. E a crise da ciência se deu também a uma crença, uma atitude psíquica, psicológica, de crença na ciência, como se a ciência dissesse a verdade. Ou seja, como se os resultados científicos fossem a verdade, ou seja, criassem um novo dogma, que é o oposto da ciência. Essa crença na ciência, vamos sublinhar o termo crença, é que foi chamada de cientificismo. A crença na ciência, ela não é nada científica. Então, quando um cientista, ou alguém que não é cientista, né, toma para si uma atitude de eu só acredito, só dou crédito àquilo que é provado cientificamente. Primeiro que a ciência não prova nada, ela comprova. Daquela maneira que eu descrevi, né, seguindo um procedimento e obtendo o resultado. Segundo, que quando a pessoa diz eu só acredito, eu só levo em conta na minha vida o que a ciência comprova, ele está se colocando numa margem de segurança, mas quem trabalha com a ciência sabe que justamente os experimentos podem mostrar um aspecto da coisa e não outro, porque a realidade é sempre complexa, né? Mas ele está sobretudo se limitando, porque a ciência mostra aquilo que ela investiga. Então, coisas que a ciência ainda não investigou, pode ser que haja outras evidências que mostrem que aquilo é palpável, real, e que seria até interessante haver experimentos científicos, e aí se contestará sim ou não, se comprovará sim ou não, se contestará o método e se proporá outros métodos, enfim. Quando a pessoa ela toma a atitude de não, eu só acredito no que a ciência comprova, só levo em conta na minha vida o que a ciência comprova, ela está, na verdade, sendo heterônoma, né? Abrindo mão da sua capacidade razoável e racional de observar a realidade. E, inclusive, esse caráter investigativo é próprio da ciência. A ciência precisa desse caráter investigativo de investigar e tentar descobrir o novo, dessa inovação. Então, quando a pessoa fala eu só acredito no que já foi comprovado, ela está abrindo mão do potencial dela própria de ser racional, de ser razoável e de investigar. Porque senão, digamos, a pessoa, eu não vou levar isso em conta porque não está provado. Pode-se não fazer nunca algum experimento que comprove e a pessoa vai estar deixando de levar em conta uma coisa que, no entanto, pode ser real. Ou ele não leva em conta, aí no ano seguinte faz-se, ou sei lá quantos anos depois, faz-se um experimento e que se comprova o efeito, a efetividade, né? Não a veracidade, a efetividade daquilo. E aí a pessoa ficou anos sem levar aquilo em conta, mesmo que fosse evidente, porque dentro da fixidez e da rigidez dogmática dele, como a ciência não tinha comprovada, ele contestava de forma dissociada da própria interação dele com o mundo e com a realidade. Então, esse cientificismo, que é uma crença, uma crendice, baseada na ciência, mas que é anticientífica, é que foi contestado pela crise da ciência. Então foi o cientificismo e o uso da ciência. Foram esses dois pontos, esses dois aspectos que foram contestados.
Porém, a partir da contestação à ciência, eu interpreto que houve, na verdade, uma confusão, contestou-se a própria ciência, como se a ciência, e não o cientificismo e seu uso, como se a própria ciência ela fosse uma narrativa a mais, ou uma ideologia, pior ainda, a mais. E a partir disso, o resultado foi o agravamento daquilo que se criticava no cientificismo e, erroneamente, a meu ver, equivocadamente, na própria ciência, que foi o quê? A profusão de narrativas, de disputas de narrativas de uma forma dissociada, claramente como defesa psíquica, uma forma dissociada do real, da realidade, da ideia do corpo, diria Spinoza, da experiência, enfim, ou seja, uma disputa de narrativas puramente mental, de um mental que retoma de uma maneira curiosa e eu diria delirante e abrindo para transtornos mentais, enfim, uma grande disputa de narrativas como se o que tivesse em jogo na vida e na realidade não fosse a experiência, não fosse a vivência, como se o que determinasse a vivência não fosse as questões concretas e efetivas da realidade e, claro, a nossa maneira de nos afetarmos em meio ao ambiente, né, na troca com o ambiente que nos constitui, mas fosse simplesmente uma disputa mental abstrata, dissociada da narrativa que agrada mais a minha passionalidade. Enfim, então é incrível, num certo sentido, mas eu vejo o terraplanismo, né, e o negacionismo, de um modo geral, como frutos do dito fim da história, né, do dito da disputa de narrativas, da dita pós-modernidade e, mais precisamente, da chamada pós-verdade. Um grande abraço.